Bom, pessoal, 2023 está acabando. Esse foi um ano particularmente incrível para mim e boa parte disso é pelas leituras. Fiz muitas leituras esse ano e eu queria passar para vocês, elencar, na verdade, as principais, as que foram mais importantes para mim e as que eu mais gostei. Eu selecionei 10 livros que para mim foram os mais incríveis, porém, eu queria fazer algumas observações antes. Primeiro, é a minha opinião sobre isso. Segundo, não quer dizer que está em ordem de qualidade de livros. Eu coloquei em ordem de importância para mim e de relevância para a minha vida. Terceiro, é importante lembrar que eu sou um assíduo leitor de filosofia. 2024 eu tenho o projeto de ler um pouco mais de literatura. Eu sei que a maioria das pessoas leem literatura, mas eu gosto muito de filosofia. Leitura para mim, ela é um campo de estudo, de aprendizado, de formação pessoal. Então eu gosto da filosofia por isso. Logo, os livros que estão elencados aqui são todos basicamente de filosofia e são de acordo com a minha vida. Porque filosofia tem muito disso. Você estuda coisas que respondem às suas próprias questões. Esse ranking está estabelecido do menos importante para o mais importante. E eu já afirmo para vocês, o último provavelmente vai surpreender a maioria. Não é um livro muito conhecido, mas foi extremamente importante para mim nesse ano. Bom, então chega de baboseira, vamos logo pro ranking aí. Em 10º lugar, nós temos A República, de Platão. Esse livro, que é um classiquíssimo da filosofia, é extremamente importante para o pensamento filosófico ocidental, de uma maneira geral. É um livro muito incrível, muito denso. Ele não está elencado acima, porque, como eu disse, não é a ordem de importância da obra, mas sim de relevância para mim. As minhas melhores leituras. No entanto, esse livro, que Platão, basicamente, com outras pessoas, debate o que é a justiça e o que é ser justo, é provavelmente uma das 3 ou 4 obras mais relevantes da filosofia da história. Essa não é a melhor tradução de todas, quem for assíduo leitor de Platão já pode falar, mas provavelmente eu vou ler outras traduções após, eu ainda não leio em outros idiomas, mas essa que me supriu. Platão trabalha vários mitos que são até hoje muito debatidos, que dá para fazer vídeos e vídeos sobre cada um dos mitos que trabalha aqui, mito da caverna, o mito de Anel de Giges, entre outras passagens que ilustra a maneira como os participantes desse diálogo aqui pensam sobre justiça. Eles vão o tempo todo se contrapondo num processo dialético mesmo, que explica muito do que é a filosofia e também explica muito do que é o pensamento platônico. É maravilhoso, eu recomendo demais essa leitura para todos. E o 9º item desta lista é as leis. A maioria que lê filosofia pode estar achando uma maluquice as leis estar acima da República, mas é porque, para mim, foi um livro ainda mais relevante. Por quê? Porque as leis foi um dos últimos diálogos, se não o último, que Platão escreveu e que a gente tem certeza que foi ele que escreveu. E aqui dá para perceber a maturidade e a ponderação que Platão tem em vários temas que ele trabalhou na República, mas aqui ele trabalha de uma forma muito mais calma, mais prudente, que é bem digno de uma pessoa mais madura, mais vivida. Platão já tinha tentado fazer várias coisas na sociedade grega que não tinha dado certo, então principalmente essa pegada política das obras de Platão, dá para perceber que aqui ele tem um cuidado muito maior em determinar coisas. Mas eu achei extremamente importante, relevante, tem reflexões incríveis sobre o comportamento humano, sobre o que é correto, o que não é, o que é justiça, o que não é. Então eu recomendo para todos. Na verdade, esse doblete 10º lugar e 9º deveria ser meio que obrigatório, por exemplo, para que todas as pessoas votarem, ler esse tipo de livro, na minha opinião, porque é incrível como ele trabalha os conceitos de uma nação, de um país, o que é o correto, o que não é para Platão, e a gente pode perceber muita coisa que acontece hoje aqui, tanto de certo quanto de errado. Então, recomendo a leitura. Em 8º lugar, mais um classiquíssimo da filosofia e talvez de um pensador que, se não é tanto famoso quanto Platão, é até mais, talvez, né? Que é o Ética Nicômaco de Aristóteles. Mesma coisa, a tradução não é a mais gloriosa, né? Quem está acostumado a ler tanto Platão
quanto Aristóteles, pode deixar comentários aqui, mas eu já falo que provavelmente eu lerei em outros idiomas Aristóteles. Tradução brasileira não tem basicamente nenhuma que seja impecável, Platão tem, mas brasileira de Aristóteles não tem. Eu li esse, eu gostei muito e ele é tão importante para mim porque ele trata de temas sobre virtude, sobre comportamento humano, sobre o que é certo, o que é errado, o que é o bem, como definir virtude, como estabelecer se você está ou não dentro da virtude, quais estão mais ou menos condizentes com o ser humano e de que forma. É incrível, gente, é incrível esse livro. Não é uma leitura tão simples, mas eu acho que é possível, se você for tratando ali e planejando, né, avançando, galgando posições no nível de leitura seu, eu acredito que é tranquilo para ler. Quem já leu sabe que isso aqui é uma obra incrível, maravilhosa e que provavelmente deve ser relida. Eu provavelmente vou reler vários desses livros que estão aqui na lista para ter um melhor aproveitamento. Na 7ª posição, temos aqui o camarada que vai ser o campeão de participações nesse ranking, Chesterton, com esse livro maravilhoso que é O Homem Eterno. Ele foi muito importante para mim pelo sentido que eu estava buscando conhecimento esse ano. É um livro incrível. Não é a melhor obra para se começar a ler Chesterton, mas é a obra que você mais entende a maturidade e o olhar dele para a vida, para o homem, para a religião, para a fé. É uma coisa maravilhosa. Chesterton, eu sou um fã mesmo da escrita dele. A maneira como ele escreve é maravilhosa, é linda. Ele basicamente está dividido em duas partes. Na primeira, Chesterton fala sobre o surgimento do homem e Chesterton dá boas contestações à teoria evolucionista. Ele não contesta dando afirmações que não foi evolução. Ele simplesmente coloca dúvidas e a maneira como ele faz isso é incrível. Ele é muito inteligente, escreve muito bem para te mostrar, no mínimo, dúvida razoável sobre coisas que hoje são quase senso comum. E eu recomendo para todos ler Chesterton. Não comece por esse, pode começar até pelos próximos posições, aí, os próximos livros da lista, mas esse aqui eu recomendo uma leitura cuidadosa, atenciosa, que é um livro incrível. Na posição 6, este livrinho é fininho, bem tranquilo de ler, é uma leitura bem simples, tranquilíssima, recomendo para todas as pessoas que são casadas ou que pretendem se casar. Esse aqui é o Reformando o Casamento, o autor é o Douglas Wilson. Na verdade, esse autor, ele tem uma coletânea de livros sobre a família, todos extremamente baseados na Bíblia. Usa como único parâmetro de fundamento a Bíblia. Aqui tem alguns da coleção, eu tenho alguns aqui, tem alguns que estão emprestados, recomendo que vocês pesquisem. Alguns são escritos pelo Douglas e alguns escritos por sua esposa, mas todos eles referentes à família, todos referentes à visão familiar cristã. Eu sei que pode ter gente que está assistindo esse vídeo que é ateu, que é de outras religiões que não cristã. Eu recomendo que vocês leiam, excluam crenças e afirmações anteriores, desprendam-se disso e leiam. De preferência, coloque em prática na sua vida, no seu relacionamento, no seu matrimônio e observe o que é a lei natural agindo na sua vida. É um negócio maravilhoso. Eu comecei por esse, ainda falta alguns para leitura na coleção. Esse aqui, ele é meio que a base. Ele é a base para toda a coleção. Tem livro somente para mulher, tem livro somente para homens, tem sobre criação de mulher, criação de homens. Enfim, é um livro incrível, é uma coleção incrível que eu recomendo para todas as pessoas. Na 5ª posição, o nosso campeão do ranking, Chesterton, vem com a ortodoxia. A maioria das pessoas que leem Chesterton vão dizer que este aqui é o melhor livro do Chesterton, é o mais importante deles. Eu posso até concordar. Para mim, tem um que ainda superou em nível de utilidade na minha vida. Mas eu entendo quem diz que esse aqui é o principal, porque é um livro incrível. Eu acho que o Chesterton está no mais alto nível de beleza, de descrição. O Chesterton é de uma época, pessoal, esse livro, se não me engano, é de 1906. O Chesterton é de uma época em que os escritores, na época, muitos famosos, Richard Dawkins, H.G. Wells e vários outros escritores da Inglaterra, eles
escreviam livros para concordar ou discordar um com o outro. Então esse livro faz parte de um diálogo entre o Chesterton e pessoas da época dele. No primeiro livro dele, que é o Hereges, ele mostra por que ele considera várias ideias das pessoas da época dele, dos escritores famosos, como heréticas. E ao dizer o que estava errado nessas pessoas, todo mundo começou a questionar. Então, o que é o certo? Qual é a fé correta? E é por isso que ele escreveu esse livro. Inclusive é o prólogo. Ele explica que o motivo de ter escrito o livro foi ser perguntado, foi ser questionado sobre qual é a fé correta na visão do Chesterton. É um negócio maravilhoso. Não tem como descrever esse livro, é bonito. Provavelmente vai fazer você mudar a perspectiva de vida, vai fazer você olhar a religião, a vida, Deus, Jesus Cristo de maneira diferente. Então recomendo para todos a leitura. Se quiser começar a ler Chesterton, esse aqui talvez seja um bom livro para começar, beleza? Na quarta posição entramos com o último livro do Chesterton dessa lista, que é O que há de errado com o mundo. Leitores de Chesterton podem achar estranho. Esse livro está entre os 3 principais, porém em primeiro dos 3. É porque para mim ele pegou muito forte. Esse livro tem ensaios, basicamente, sobre vários pontos que Chesterton discorda da ideologia moderna. Ideologia que nós estamos chamando de moderna de 1910, tá, pessoal? Isso tem mais de 100 anos. Mas vocês, provavelmente, lendo esse livro, vão identificar várias visões que hoje são, se não são aplicadas iguais na época de Chesterton, estão mais evidentes, mais afloradas ainda na sociedade. É muito legal. Ele tem abordagem, basicamente, sobre a família, que é meio que a referência da sociedade para ele, e ele vai falando cada aspecto da família, o que está de errado, o que ele acha que está de errado, e é maravilhoso a abordagem. Eu posso achar pessoas que contestam Chesterton, mas eu acho que ler ele todo e achar argumentos contra os livros de Chesterton, eu vou admirar essa pessoa, porque realmente ele é incrível escrevendo. Os pontos de vista dele são difíceis de discordar. Ele é muito incrível mesmo como escritor. Recomendo. Chegando ao pódio dos nossos livros aí, dos meus livros mais importantes do ano, das minhas melhores leituras, nós temos um que possivelmente, a depender de quem estiver assistindo esse vídeo, pode ser um pouco polêmico. É O Jardim das Aflições, do Olavo de Carvalho. Por que esse livro está aqui? Eu iniciei esse ano uma investigação sobre algumas coisas pessoais, algumas dúvidas na minha vida, na vida das pessoas próximas a mim, e um autor que, por vídeos, respondia muito algumas coisas que eu estava falando, questionando, buscando, era o Olavo. Então, para pegar a obra dele, e eu provavelmente vou ler ela inteira, eu peguei o primeiro dele, que é muito famoso, que foi um sucesso, né? O primeiro, lógico que o próximo foi mais sucesso ainda, mas esse aqui foi um que vendeu muito e eu achei incrível várias abordagens. O tema principal dele, ele gira em torno de um tema político, porém, vários argumentos que ele usa para quebrar essa sequência de política são extremamente voltadas para o comportamento humano, para o dia a dia das pessoas, o dia a dia do cidadão brasileiro, a situação em que está a cultura e a vida intelectual no Brasil. Então, esse livro, ele aborda vários temas que são incríveis, que encaixaram absurdamente na minha vida. E ele reverbera na primeira posição, que foi um livro que eu comecei a ler por causa de assuntos que são levantados aqui, mas para quem tem algum tipo de preconceito com esse autor, eu recomendo que leia. Se você já leu, aí eu vou te entender, pode discordar, pode comentar aqui embaixo, logicamente com muito respeito, né? Mas eu vou te colocar uma questão de ler os livros dele, de ler principalmente as obras mais conceituadas, as primeiras. É um autor que foi muito bombardeado, que foi quase cancelado no Brasil. A maioria das pessoas que você ouvir falar sobre ele não leu as obras dele, e eu recomendo que, se você tem algo contra, leia. Se você não tem algo contra, melhor ainda, leia também, tá? É muito importante a gente fazer esse processo dialético, se a gente quer descobrir a verdade, de pegar uma opinião de um lado, opinião do outro, e observar as duas e gerar a nossa, beleza? Recomendo a leitura, vou ler outros livros desse autor, mas esse aqui realmente me pegou muito e ele ocupou a medalha de bronze do nosso ranking aí, né? A segunda posição é um livro extremamente simples, tranquilo de ler, é um pouco separado, né? É um livro meio que anexo da maioria do que eu coloquei aqui, mas é um livro incrivelmente importante, definiu muita coisa na minha vida de estudos, que é A Vida
amigo intelectual, do padre A.D. Sertland. Eu acho que todo mundo deveria ler, quem quer minimamente estudar qualquer que seja o assunto, quem quer ter uma vida de estudo, seja na sua área técnica de atuação, seja em comportamento humano, seja no que for, uma vida em sociedade, em política, economia, em ética, tudo deveria ler este livro. Ele faz uma preparação para você buscar a verdade. Ele te dá dicas, ele dá dicas de estudo, de alimentação, de rotina, ele dá dicas de como buscar informação, ele dá dicas de como se comportar com outras pessoas quando você começar a absorver informação demais e começar a ter dificuldade de lidar com as pessoas, porque isso é normal para todo mundo que está buscando conhecimento. Eu recomendo, é um livro tranquilo, simples, bem baratinho, e eu acho que deveria ser obrigatório para qualquer pessoa que deseja estudar qualquer que seja a área na sua vida. Recomendo demais. E antes do nosso primeiro lugar, eu vou com algumas menções honrosas aqui. A primeira delas é As Ideias Têm Consequência, do Richard Weaver. É um livro incrível, é um livro maravilhoso, que tem curtos ensaios sobre alguns problemas da sociedade. É interessante porque esse livro aqui foi escrito pouco depois da Segunda Guerra Mundial, mas é incrível como os problemas, bem parecido com o livro do Chesterton, que há de errado com o mundo, é até livros similares, mas esse aqui ele é uns 50 anos na frente, esse aqui já é após as duas guerras mundiais, então dá um panorama bem interessante e não é uma coisa somente pós-guerra, é algo que realmente marcou e até hoje é forte na sociedade os problemas que ele levanta aqui. Então, recomendo. A outra menção honrosa que tenho é Apologia de Sócrates. Eu tenho essa versãozinha aqui da Edipo que tem vários diálogos. Não é a melhor. Recomendo que as pessoas comprem, principalmente a tradução do Carlos Alberto Nunes. Mas essa aqui já é o suficiente para você ter uma ideia do que é o pensamento socrático, do que é Sócrates para a filosofia. É interessante observar a realidade de Sócrates e o fato de que ele instaurou um sistema filosófico que não existia, uma busca pela verdade que lhe custou a vida, e ele fala isso aqui na Apologia de Sócrates, que hoje a gente normalmente não tem contato, a gente não vê como algo extremamente importante, e é algo que um dos homens, se não o homem mais inteligente do Ocidente, defendeu com a sua vida. Então, é um livro incrível que faz a gente ter várias reflexões sobre a vida, sobre a sociedade, sobre sistemas de governo. É incrível. Eu recomendo a leitura, seja nessa versão, seja uma versão melhorada, uma tradução melhor. Eu recomendo para vocês que é um livro incrível, é base da filosofia ocidental e dá até para começar Platão por ele, porque é um sistema de escrita bem tranquilo, uma abordagem, é praticamente um monólogo de Sócrates se defendendo no seu julgamento. É maravilhoso, eu recomendo. E o primeiríssimo lugar, muita gente vai achar meio estranho, porque não é comum, não é um livro popular, não é algo que você vê em todos os lugares, mas é um livro que simplesmente marcou minha vida, mudou a minha vida definitivamente. É A Última Superstição, de Eduard Feise. Esse autor é vivo, esse livro não é antigo, ele é bem recente, e ele me pegou de cheio, porque as investigações que eu tive esse ano eram mais sobre comportamento, sobre relacionamento, sobre vida social, e eu acabei chegando ao cerne da questão, que é a existência ou não de Deus. E este livro, eu simplesmente acho que a maioria das pessoas que lê vai excluir qualquer tipo de dúvida. Qualquer que seja a pessoa que tem alguma questão com a existência de Deus, se acredita firmemente, se duvida, enfim, se tem certeza que existe, se tem certeza que não existe, eu recomendo a leitura. É um livro maravilhoso. Eduard Feise pega, basicamente, todo o histórico de crença em Deus, desde a antiguidade, desde a filosofia de Aristóteles, de Sócrates, de Platão, e vai destrinchando esses elementos de comprovação, de raciocínio sobre a existência ou não de Deus. Pega São Tomás de Aquino, pega os modernos, vai dialogando entre essas visões, pega Richard Dawkins, que é provavelmente o ateu, o biólogo mais famoso hoje sobre esse assunto, né, sobre o ateísmo. Então, ele faz esse diálogo entre visões opostas, mas
assim, com muita, mas muita contundência. Eu admiro muito a obra. Ela não é muito grande pelo tema, o tema é abrangente, mas ela é objetiva. Ela é muito vasta, porque ela pega basicamente todo o raciocínio sobre isso e simplesmente mudou minha vida. Eu recomendo demais a leitura para todo mundo. Se você tem algum tipo de preconceito com este ou os demais livros dessa lista, leiam, pessoal. Leiam e depois tire suas conclusões. É sempre importante a gente observar a obra, ver o que a pessoa tem a dizer e depois, talvez, a gente discorde dela ou a gente concorde, não tem problema nenhum. Mas é importante a gente ler as obras. É um livro que tem temas polêmicos, mas é um livro extremamente importante e relevante para, basicamente, todos os seres humanos. Recomendo demais. Bom, pessoal, esse foi o vídeo. Eu queria passar, pelas principais obras de 2023, que em 2024 tem muita leitura interessante, que agrega. Faça um desafio, se você já leu todos esses livros aqui, comenta aqui embaixo qual você gostou mais, se o seu ranking é diferente. Se você não leu nenhum livro desse, me diz qual você vai ler, qual você ficou curioso. Se vocês quiserem que eu faça vídeos individuais, tipo uma resenha sobre cada livro, deixa aqui embaixo quais livros vocês querem que eu faça, que a gente vai fazer um esforço para fazer. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Um feliz 2024 para todo mundo e até mais.